Sakamoto Days estreou como o anime mais bem visto da Crunchyroll dos últimos tempos, e o que ninguém sabe fazer direito é simplesmente um top 10 com os personagens mais poderosos desse anime, que com certeza vai ser um dos melhores do ano de 2025. Então por isso que aqui no canal Sonarken Animes a gente decidiu fazer o top 10 dos personagens mais poderosos de Sakamoto Days. Tá curioso para saber se o mestre da Taiscala tá em top 1 dessa lista? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou do contrário, eu vou vazar todo o seu histórico de pesquisa do Google das últimas semanas. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando, e recentemente eu dei uma pesquisada em alguns canais do YouTube para ver os conteúdos que estão em alta, até porque não é só de Dandadan que vive um homem. Queria, mas não é bem assim que funciona. E vi alguns top 10 que o pessoal fez de animes relacionados a Sakamoto Days. Deu pra perceber que as pessoas compartilham muito conteúdo para ter exatamente as mesmas opiniões, ou simplesmente elas não leem a obra que vão fazer o top 10 corretamente. Para você ter uma noção, recentemente eu vi um top 10 sobre Sakamoto Days, onde o personagem Gaku tava simplesmente, adivinha, em 10º lugar. Olha que maravilha. Então, já acabando com as enrolações e alfinetadas, em 10º lugar como personagem mais forte de Sakamoto Days, a gente tem a personagem Osaragi. Ela apareceu no capítulo 14 do mangá, sendo ela uma mulher considerada pelos outros assassinos completamente empática e uma mulher infantil, muitas vezes agindo simplesmente pelo próprio impulso, mas sendo também muito religiosa, já que ela pega o personagem Dump e ensina ele gentilmente a rezar, esmagando a cabeça dele repetidamente na imitação de um arco após danificá-lo, e levando em consideração também que essa assassina é totalmente contra baixas de vítimas inocentes. Portanto, então ela sempre evita o fogo cruzado ou batalhas que possuem pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Tendo crescido em uma fazenda, ela é classificada pela ordem como uma prodígio em ascensão, já que ela derrotou com facilidade o serial killer Dump, um assassino de classe A que matou mais de 180 pessoas, e também assassinou a Geisha, uma assassina habilidosa que foi capaz de escapar de um dos ataques de Satoru Yotsumura, um dos assassinos mais poderosos que estão nessa lista. Após Osaragi matar a Geisha, com muita facilidade ela matou e desmembrou Carolina Reaper, um assassino mortal dentro da Organização X. E é claro que no seu pacote principal de habilidades, a gente tem agilidade extrema, força sobre-humana e sua arma principal, uma serra circular dobrável, que ela utiliza para ataques corpo a corpo e a média distância. E foi essa serra circular que ela utilizou para cortar a cabeça de uma estátua de Buda gigantesca e chutar com muita facilidade em direção a Dump. Depois dizem que a personagem é religiosa, e isso é maravilhoso. E em nono lugar, o personagem que apareceu no capítulo 59 de Sakamoto Days, Kanaguri, o fanático por cinema, bastante subestimado como um assassino graças ao seu vício por cinema. Ele parece o Peter do Ei Nerd. Kanaguri é um membro disfarçado da organização do antagonista Kei Uzuki, um ex-membro da Ordem, e é claro que como um dos vilões principais dessa saga, ele faz uma alusão direta ao poder do Kei Uzuki, sendo ele um personagem extremamente alto e calmo. Em um dos seus momentos mais fodas dessa obra, ele simplesmente mantém a calma, gravando a queda do seu avião de 20.000 pés de altura, e tendo também a paciência de simplesmente gravar o conflito entre a JA e a Primeira, sem se importar com qual dos dois lados vai vencer, porque segundo ele, o mundo é um gigantesco estúdio e todas as pessoas que vivem nele são simples atores atuando. E você já percebeu, né, que como aficionado por cinema, em meio às suas lutas, ele simplesmente puxa sua câmera, entrando em um frenesi psicótico se alguma pessoa diz não gostar das suas filmagens, ou ficando completamente chateado se a sua câmera simplesmente se quebra, fazendo ele perder todas as filmagens que ele gravou até o momento. Parece eu quando meu editor de vídeos dá algum problema. Para resumir muito bem, as suas habilidades estão ligadas diretamente à sua câmera, onde se ela for quebrada durante o combate, ele simplesmente fica desmotivado. Mas se ele encontrar uma câmera reserva, alguém segura esse garoto, porque com certeza ele vai acabar achando uma forma de te matar utilizando a sua câmera e gravar você mortinho e publicar na internet. Tá parecendo o Logan Paul quando foi visitar aquela floresta que fica no Japão. Além da agilidade extrema e alta força de combate, mesmo sem ser um assassino na época, ele utilizou a sua força para simplesmente matar o personagem conhecido como bom amigo da Ordem dos Assassinos, o que chamou a atenção da Ordem e simplesmente fez ele ser convidado a fazer parte dos membros da associação. Ai, Sonarken, mas isso não me convenceu. Tá bom, moleque chato.
Kanaguri uma vez decapitou 8 candidatos da JA em um único instante em um avião em queda. Ele se moveu para trás de Sakamoto e Akira Kao tão rapidamente que ambos não notaram a sua presença. Entendeu? Sakamoto Days, para quem não sabe, se move praticamente à velocidade da luz. No caso, não se move, ele tem reação aproximada à velocidade da luz. E se ele não notou o cinéfilo, dá para perceber que o personagem não é brincadeira não. Em oitavo lugar, Satoru Yotsumura, o banido. Esse personagem apareceu no capítulo 78 do mangá. Um dos prisioneiros e membro fundadores da Ordem, Yotsumura é um dos poucos personagens que a série infelizmente nunca retrata no auge dos seus poderes. No entanto, apesar de agora trabalhar com a JA, a antiga posição de Yotsumura dentro da Ordem alude à capacidade de suas habilidades. Ele é como se fosse um Sukuna da Era Heian, que era muito poderoso na Era Heian, mas infelizmente a gente nunca vai ver. Ele utiliza como a sua arma principal um cajado de 3 seções com lâminas, capaz de afastar facilmente o personagem Shishiba e Neguma ao mesmo tempo, tendo ele perdido somente quando Osaragi entrou na briga. Então infelizmente ele fica em oitava posição somente porque ele perdeu para Shishiba de uma forma até que consideravelmente fácil. Lembrando a vocês que até o momento ele não apareceu em seu auge, já dado a sua idade elevada, e também ele aguentou o Shishiba por um certo período de tempo, mas depois perdeu miseravelmente. E em sétimo lugar, o personagem Kindaka, tendo aparecido no capítulo 108 do mangá, e assim como Yotsumura, ele é um velhotinho também fundador da Ordem dos Assassinos, e recebendo o título como o assassino vivo mais rápido de todo mundo. E isso é mostrado pra gente no arco do passado do Taro Sakamoto. Neguma e Sakamoto não conseguiam igualar ou acompanhar a sua velocidade máxima, relativamente relaxado na maioria das situações. Então simplesmente o personagem estava escondendo todo o seu potencial máximo relacionado à velocidade. Infelizmente a gente não vai ver esse personagem atingindo o seu potencial máximo do sebo nas canelas, simplesmente porque as suas costas doem e faz ele parar de correr, o que fez ele também perder uma das batalhas contra Sakamoto e Neguma. É o poder da idade. E em sexto lugar, um dos personagens mais legais na minha opinião, Shishiba, o antigo ladrão. Ele apareceu no capítulo 14 do mangá, um dos assassinos mais fortes da ordem atual dos assassinos. Shishiba foi protegido do personagem Yotsumura no passado, antes de finalmente se juntar à ordem. Shishiba era um assassino completamente desonesto que fazia o que queria como seu antigo mestre. Shishiba também adota a abordagem de mentoria após conhecer Yotsumura, tendo ele então passado o seu ideal para os seus 2 martelos, que são a sua arma principal. E você já sabe muito bem o que ele faz com esses 2 martelos. Ele simplesmente bate na cabeça de qualquer um que tirar ele do sério. E foi exatamente o que ele fez com o personagem Kashima, utilizando a sua agilidade extrema, seus 2 martelinhos. Ele matou o personagem sem que ele percebesse. E a única coisa que faz ele estar nesse top 6 é que simplesmente ele foi derrotado casualmente pelo personagem Yotsumura. E também o fato de ele não mostrar o seu real potencial em combate, sendo ele ainda um assassino em ascensão sem ter atingido seu potencial máximo. Mas infelizmente nunca veremos isso, porque a mentalidade do personagem impede ele dele atingir isso. Creio eu que se ele agisse como antigamente, ele com certeza já teria atingido seu potencial máximo e com certeza ele estaria muito mais perto do primeiro lugar do que muita gente imagina. E em quinto lugar, não sei porque as pessoas insistem em colocar ele como o assassino mais fraco da ordem, Gaku, o talento prodigioso. Simplesmente o Gaku aparece no capítulo 50 do mangá e ele é um dos assassinos mais jovens da série. Gaku é um assassino que trabalha com a Slor, que foi criado em um orfanato projetado simplesmente para replicar assassinos membros da ordem. Esse personagem simplesmente foi instruído desde a sua juventude a simplesmente matar qualquer coisa. Conhecido por ser descontraído e relaxado, Gaku é indiferente nas suas batalhas. Para você ter uma noção, em uma das suas batalhas, ele casualmente comeu durante uma luta. Simplesmente enquanto tentavam matar ele, ele estava se alimentando. Mas quando tiram esse personagem do sério, ele assume uma postura totalmente fria e calculista, como mostrado por seu massacre casual de centenas de membros da JA.
ele simplesmente saiu matando todo mundo como se não fosse nada. E não foram uma ou duas pessoas, foram centenas de pessoas. E eu até entendo porque que eles insistem em colocar Gaku como se fosse o top 10 na maioria dos top personagens mais poderosos de Sakamoto Days. É porque simplesmente ele perdeu a maioria das batalhas que ele enfrentou. Mas ele só lutou contra os personagens mais poderosos dessa obra. Para você ter uma noção, ele foi um dos únicos personagens que enfrentou Takamura e saiu vivo, já que ele perdeu somente um braço e uma orelha durante o combate, e 2 dedos também. Mas como eu falei para vocês antes, ele com certeza está no mesmo nível de força de Sakamoto e isso não é brincadeira nenhuma. É claro que graças à perca do seu braço de 2 dedos e sua orelha, ele acabou descendo um pouco o nível, mas se ele achar uma forma de recuperar isto, com certeza ele vai ser um dos assassinos mais poderosos de Sakamoto Days, se não for com certeza o segundo em questão de poder, e levando em conta que ele é o assassino mais novo de toda a ordem de assassinos até o momento. Indo para o 4º lugar, Yoshi Nagumo, o mestre dos disfarces. Ele apareceu no capítulo 6 como um personagem coadjuvante e central da série, além, é claro, dele ser um velho amigo do personagem Sakamoto. Nagumo é simplesmente conhecido como o segundo mais forte da Ordem dos Assassinos, logo atrás, é claro, do velhote Takamura. Ele é notado pelo seu sorriso constante em batalha, o que deixa os seus inimigos completamente assustados, e a sua atitude despreocupada irrita todo mundo. E é claro que ele utiliza essa sua cara de banana para enganar as pessoas, e segundo as suas palavras, ele acredita que a chave para matar é um engano, e ele utiliza essa linha de pensamento para simplesmente se disfarçar quase que instantaneamente para enganar as pessoas à sua volta e sair matando seus inimigos sem que eles percebam. Para você ter uma noção do poder desse personagem, ele matou o assassino Animalish em uma fração de segundos e conseguiu reagir a um golpe de Takamura. E não podemos esquecer, é claro, do momento em que ele simplesmente desviou de um tiro do sniper Kamihachi, um dos melhores atiradores de todo Sakamoto Days. E é claro, na sua batalha contra Gaku, que com certeza foi um pouquinho de roteiro. E pro desespero de todo mundo que coloca esse personagem como o mais poderoso da obra, o personagem que ganha o 3º lugar é ele, Kei Uzuki, o Infame X. Esse personagem aparece já no capítulo 15 do mangá, e ele é o principal antagonista dessa série, sendo ele líder da Slur, como convém a um vilão. Uzuki é infame por massacrar 1/4 da indústria dos assassinos do Japão. E é claro que somente isso já faz dele um dos assassinos mais poderosos dessa obra completa. Ele é retratado como um assassino frio e calculista também, e a personalidade um pouco complexa, já que ele tem transtorno dissociativo de identidade, o que faz ele criar várias personalidades ao lidar com estresse e experiências extremas. Então, um exemplo, ele está lutando contra um personagem, ele muda a personalidade e possivelmente a força também. Ele foi responsável pela derrota do personagem Takamura e simplesmente lutou contra ele completamente sozinho, utilizando uma espada chicote. E após derrotar o Takamura, ele acabou tomando posse da sua katana. E é claro que não precisa comentar que em questão de agilidade e força, ele está no mesmo nível de Sakamoto. E em segundo lugar, o personagem que aparece no episódio 1 da série, Taro Sakamoto, o maior assassino de todos os tempos, que simplesmente deixou a sua vida de assassinatos de lado para se tornar o mestre da T-Scarla e um lojista. Ele decidiu fazer isto graças ao amor, já que ele se apaixonou por uma pessoa em um dos seus assassinatos e acabou decidindo então se aposentar. Olha só que fofinho. Mas durante a sua vida como assassino, ele era considerado o melhor assassino de todo mundo. E por razões óbvias, esse título dá credibilidade à sua colocação nessa lista. E é claro que ele ficou parado durante esse tempo de aposentadoria, mas não perdeu nem um pouco as suas habilidades. E tudo se torna um pouco mais perigoso quando as pessoas enfrentam Sakamoto e ele decide levar as batalhas a sério, utilizando ele alguns chicletes para cuspir simplesmente como se fosse uma bala de um revólver disparado. Ele também pode voltar à sua estatura de corpo normal, perdendo ele o peso que ele ganhou e transformando simplesmente em massa muscular. Bom, e é claro que todo mundo conhece esse personagem, já que ele é o personagem principal. É incontestável que ele está em segundo lugar dessa lista. E em primeiríssimo lugar, tendo ele sido derrotado somente por roteiro e pela sua própria idade.
Além, é claro, da osteoporose, que sim deixou ele muito mais enfraquecido do que ele era em seu auge. O personagem Takamura, conhecido como Assassino Sem Freios, que também apareceu no capítulo 15 do mangá, é o membro mais forte e indiscutível da Ordem. Takamura é considerado por todos como a anomalia. Takamura é um velho que na maioria das vezes nunca é visto falando de forma correta, já que ele sempre fala balbuciando, tendo um dos seus feitos realizados no mangá algo que nem mesmo Saitama conseguiu fazer, já que ele sacou a sua katana para simplesmente cortar uma mosca que estava incomodando ele e cortou completamente a minivan que estava levando todos os seus companheiros. Em relação a feitos, com certeza esse personagem tem muitos mais feitos do que qualquer outro personagem dentro de Sakamoto Days. Além, é claro, dele ter derrotado Gaku com um único ataque, tendo arrancado o braço, a orelha dele e 2 dedinhos. O que você achou, meu delinquente? Deixe nos comentários a sua opinião. Você concorda com esse top 10 de Sakamoto Days? Quem você colocaria em 10º lugar? Você faria como os outros e colocaria o personagem Gaku? Ou você manteria o Saragi? Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. E é claro que se vocês pedirem nos comentários, com certeza eu vou trazer um resumo completo dessa obra que tem uma das batalhas mais legais que eu vi dos últimos tempos no mundo dos animes. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Sonar quem diz tchau.